A paz do Senhor para todos! Que bom estar aqui com vocês no nosso 16º estudo da série O Fim dos Tempos, né? Que é aqueles que estão acompanhando aqui os nossos estudos bíblicos. É uma série muito interessante. Nós já estamos fazendo estudos bíblicos, queremos fazer sobre outros assuntos, se assim Deus quiser. Mas estamos muito felizes de termos começado pela série O Fim dos Tempos. E se você está aqui novo no canal, você já tem aí pelo menos 16 maravilhosos estudos, não são maravilhosos porque nós fizemos, mas porque estamos falando da palavra de Deus, e falar da palavra de Deus é maravilhoso, né? Com certeza. Então, para você estar aí atento aos sinais, essa palavra tem vindo muitas vezes essa semana, atento aos sinais, devemos estar atentos. Então, antes de mais nada, quero te dar as boas-vindas ao canal Songs of Tomorrow Ministry. Eu sou o pastor Romal. E eu sou a pastora GG. E te agradecemos muito por você estar aqui conosco nesse dia, nessa noite, nessa tarde, nessa madrugada, aonde quer que você esteja, qualquer horário, você é muito bem-vindo para estudar conosco a palavra do Senhor. Então, né, como a gente sempre fala, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as atualizações que nós vamos fazer. Nós já temos feito, eu já tenho prometido há muito tempo que eu vou botar outras coisas no canal e eu vou conseguir em nome de Jesus. Aleluia, a gente vai conseguir. Os anjos digam amém. Amém. Às vezes é difícil, mas assim, a gente não está fugindo da batalha, não. Nós vamos conseguir em nome de Jesus. E você, se ativar o sininho, você vai ter acesso a todas essas coisas. Também dá o seu like. Quanto mais like nós tivermos, mais recomendado é o vídeo. Ou seja, quando uma pessoa quiser saber, por exemplo, sobre os cálices da ira, que é o que a gente vai tratar, se você der o seu like no nosso vídeo, falar que gostou, quando a pessoa procurar sobre esse assunto, sobre Apocalipse 16, ela vai encontrar o nosso vídeo. Como recomendado, né? Isso daí não é para nossa glória, não é para que o nosso canal tenha visualizações, mas sim para a glória de Deus, para que a palavra do Senhor possa ser divulgada, as pessoas tenham acesso a um estudo onde realmente o que está importando não é a nossa opinião, mas sim a palavra do Senhor. Até porque a gente sabe que tem muitos lugares que estão sendo falados de maneira errada. Exato. Né? A gente vê muita heresia. Exato. Nos estudos que a gente faz, a gente vê muita heresia. Então, é importante que os que falam a verdade estejam né, em evidência. Não para nossa glória, mas para a glória de Deus. Porque é importante que a verdade seja dita. E quando a gente fala que a gente fala a verdade, é porque a gente está falando da palavra. A gente não está saindo da palavra. O que a gente está falando é o que está escrito na palavra. E é o que nós precisamos conhecer. Não é invenção de homens ou o que eu acho, que a pastora Gigi acha. Ou pegar um trecho da Bíblia e botar como verdade, uma verdade que contraria outras coisas que a Bíblia está falando. Não, é o que a gente sempre fala. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, a gente realmente sabe que o estudo está sendo guiado por Deus e por isso a gente pede que você dê o seu like para que ele possa ser mais recomendado. E, junto com o seu like, compartilha, como a gente sempre fala, para os seus amigos, para aquela pessoa que te persegue, ela precisa de Jesus, quem sabe esse estudo não chega ao coração dela e é um divisor de águas para que ela possa estar mudando de postura, aceitando o Senhor Jesus, se consertando, voltando para Deus. O que vai acontecer, Deus sabe, mas você pode ser um instrumento para levar a palavra do Senhor. E agora é tão mais fácil, né, com o advento da tecnologia, da internet, é tão mais fácil compartilhar, é só estar à distância de um clique. É só você ir lá e pum, compartilhou. E por fim, comente. A gente sempre fala que é muito bom ler os comentários, é muito bom responder os comentários. Então, se você estiver interessado em nos dar um oi, comente. Nós queremos te dar oi. Se tiver dúvida sobre alguma comenta coisa, também. A gente não garante que a gente sabe tudo, porque ninguém Mas sabe a gente tudo. vai se esforçar. Mas a gente vai se esforçar para poder lhe dar uma resposta plausível dentro da palavra. Exatamente. E depois, então, dessa introdução que nós fizemos, uma introdução extremamente importante, nós vamos entrar no estudo do capítulo 16 e, como sempre fazemos, vamos ler a palavra, vamos ler o capítulo e depois a gente vai apresentar uma visão geral e depois entrar nos pormenores do que está sendo tratado no capítulo. Então, mais uma vez eu te convido, tenha a sua Bíblia em mãos, eu sempre aconselho, faça esse estudo com a Bíblia. Ainda, pastor Mamal, mas eu não consigo acompanhar exatamente na hora que eu estou vendo. Então anota, mas esteja com a Bíblia em mente, em mãos, para que você possa tá procurando e achando, e você vai conferir que tudo que a gente fala aqui está escrito na palavra, não é nada de nós mesmos. Então,
com vocês aqui, vamos lá para Apocalipse 16. E diz assim: E ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram no Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu e do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Aleluia! Glórias a Deus mais uma vez por sua palavra. Então, queridos, essa foi a leitura de Apocalipse 16, o capítulo qual nós vamos estudar hoje. Então, nós estamos no estudo número 16 da nossa série, mais uma vez. E, como vocês viram, o capítulo 16, ele fala sobre o derramar das 7 pragas, né, do cálice da ira de Deus. Sobre quem? Sobre a terra e sobre o reino do anticristo. Para que a gente possa falar um pouquinho do capítulo 16, eu acho que faz-se necessário que a gente entenda um pouco, apesar de você já ter visto, se você viu, se acompanhou os outros capítulos, você viu, mas eu, tanto para aqueles que são novos como para você também, eu quero aqui fazer uma pequena introdução, né, falando sobre o que aconteceu antes. Bem, então começando, a gente volta no capítulo 14, ali no finalzinho do capítulo 14, quando acontecem 2 eventos muito importantes. O primeiro evento é a ceifa, que nós cremos exatamente estar falando sobre o arrebatamento. Nós cremos nisso, né? A gente ainda vai fazer um estudo divulgando o porquê disso. E a vindima. E na vindima é um evento onde são colhidas as uvas da terra, os cachos de uvas da terra. O que são essas uvas? Essas uvas são destinadas à ira, né? E elas são jogadas no lagar do Deus Todo-Poderoso. Esse lagar é pisado, e o sangue que escorre do lagar dá uma distância de 1.600 estádios, né? E o que equivale a cerca de 300 mil quilômetros, se eu não me engano, ou seja, é muito sangue. E quando nós vemos os cálices sendo derramados, as consequências do cálice, nós entendemos, né, da onde que vem tanto sangue, vem tanta morte, porque realmente são juízos que estão acontecendo sobre uma sociedade ímpia, má, corrupta, assassina, entre outras coisas que nós já vimos e ainda vamos ver.
Quando a gente entra no capítulo 15, nós vemos uma preparação para esses cálices. João fala de um grande sinal no céu, que são os 7 anjos que saem do templo, né, com os cálices, né, ali da ira de Deus. E nós vemos aqueles que nós temos visto isso, aqueles que vieram da ceifa, né, que foram ceifados. Nós vemos aqueles que são chamados os vitoriosos, aqueles que venceram a besta, a sua imagem, o número do seu nome. Enfim, nós vemos eles diante do trono de Deus, com harpas ali adorando a Deus, vitoriosos, né? E a gente ainda vai explicar por que a gente também crê que esse evento se refere ao arrebatamento. Então, o que acontece? No final do capítulo 15, nós vemos esses anjos saindo do templo. O templo é envolto, né, com uma glória que a gente ainda vai falar, e ali eles têm a ordem, né, de derramar, se cumprir a ira de Deus, derramar daqueles cálices, que, como João fala, se não me engano, no primeiro versículo de Apocalipse 15, aqueles cálices, eles significam a consumação da ira do Senhor. Então, para a gente se situar, eu dei essas informações. E agora, em Apocalipse 16, nós vemos, de fato, esses cálices sendo derramados sobre a terra, né? Então, são 7 cálices que contêm as 7 últimas pragas, né? A partir desse momento, né, nós estamos nos aproximando da batalha final, né, com a queda da grande prostituta, da Babilônia, que é a Babilônia, da besta, do falso profeta, o aprisionamento do dragão, a volta de Cristo com seus anjos, com seus santos para reinar e etc, né? Então, essa fase final, né, que conclui a vitória de Deus sobre o mundo ímpio, sobre Satanás, ela está quase concluída. Ela falta algumas coisas ainda, bastante coisa, mas em geral ela está quase concluída. E nós vamos aqui estudar as consequências dos juízos de Deus, representado, né, por essas taças, para o mundo e para o reino do anticristo, e como isso nos levará ao dia da ira. No final desse estudo eu vou fazer uma diferença entre os cálices da ira e o dia da ira, porque o Espírito Santo tem tocado no nosso coração, que é importante falar. Então, esses cálices, eles levam, né, o mundo ao dia da ira e ali a batalha do Armagedon. Então, que o Espírito Santo continue falando nos nossos corações e mostrando a verdade, que liberta, que transforma, que salva, que edifica, porque ele tem desejo que nós conheçamos a verdade. E é por isso que estamos aqui, para ministrar a verdade, para que vidas sejam libertas e alcançadas pelo Senhor. Amém. Então, no primeiro verso, nós vemos uma permissão de Deus para que os anjos ajam. Né? O que está sendo relatado no primeiro verso? Que uma voz sai do trono, né, do templo do Senhor, dizendo que para os anjos derramarem as 7 pragas sobre o mundo. Né? Como a gente já falou, como é que está o céu? A gente vê que ali, assim que são entregues as taças para os anjos, né, por um dos animais, o templo, a fumaça da glória do Senhor inunda o templo a ponto de ninguém poder entrar no templo. Aí eu volto mais uma vez a te atentar para o detalhe que nós não estamos falando de homens, nem de um templo feito na terra, como foi o templo de Salomão, como foi o tabernáculo, como foi o segundo templo. Eu estou falando do templo do céu, onde habitam anjos, onde habitam os serafins, os querubins, os 24 anciãos. O templo, ninguém podia entrar no templo, de tamanha era a glória do Senhor. E desse templo sai essa voz que dá ali aos anjos ali a ordem, a permissão de derramarem, né, essas taças, né? Então, provavelmente essa voz é a voz do Senhor, né? Porque a glória do Senhor enche o templo, então ele está no templo, então provavelmente é a voz do Senhor, mas a Bíblia não identifica de quem seja essa voz. O importante é que ao ouvi-la, os anjos começam a fazer e executar os juízos de Deus. Sendo assim, isso nos leva à primeira praga. O que é a primeira praga? O primeiro anjo derrama a sua taça, né? E se faz uma chaga má e maligna. Eu quero que você atente para essas duas palavras. A Bíblia usa esses dois adjetivos. A chaga que, acomete todos os homens do reinado do anticristo nessa época. Ela é má e maligna, né? E eu quero te lembrar de uma coisa. Quando Satanás tentou Jó, ele teve permissão para tentar Jó. Na primeira vez, a gente sabe que
Deus permitiu que ele tentasse Jó, mas não tocasse nele. Então, os filhos de Jó morreram, seus rebanhos foram saqueados, várias coisas aconteceram e Jó não blasfemou do Senhor. Pelo contrário, ele adora o Senhor. E ali, na segunda vez, Satanás tem permissão de tocar em Jó. E mesmo assim, Jó não blasfema do Senhor, pelo contrário, ele mostra ali, ele tem a vitória, já ali no segundo capítulo ele já tem a vitória sobre o inimigo, porque ele não blasfema, pelo contrário, ele adora o Senhor e se sujeita totalmente ao Senhor. Mas o que eu quero te dizer é que quando isso acontece, Jó é acometido de uma doença terrível, que causa chagas por todo o corpo dele. A Bíblia fala que ele se coçava com cacos de telha, tamanho era chaga, assim, era terrível, fedia mal, era horrível. E alguns falam, né, a Bíblia não declara que tipo de doença era, mas alguns estudiosos acham que isso pode ter sido um tipo de câncer ou algum tipo de doença semelhantemente agressiva e dolorosa que acometeu Jó. Então, preste atenção, a Bíblia fala que Jó foi acometido dessa chaga. Agora pensa uma humanidade inteira, um mundo inteiro, onde todos foram acometidos de uma chaga má e maligna, né? Todos, não tem um que não teve. Todos ali, todos aqueles homens que têm a marca da besta e adoraram a sua imagem, todos esses homens, falando desses homens e mulheres, todos estão acometidos dessa chaga. Se Jó sofreu, imagina todos os homens sofrendo. Imagina os hospitais, os serviços de saúde. Vai ser um caos, né? Então, e preste bem atenção nesse uso dessa palavra má e maligna. Quando é que nós falamos na sociedade moderna que a pessoa está doente, por exemplo, um tumor maligno, é um câncer, onde provavelmente a pessoa vai ter uma grande luta para ser curada e muitas vezes não consegue a cura e morre. Ou seja, quando se fala de chaga má e maligna, a Bíblia está mostrando exatamente para nós que estamos estudando hoje, a qual a palavra está sendo revelada, que a doença que se acometerá a essas pessoas nesse tempo será nesse nível, como se fosse de um câncer. É mal, maligno, algo que não pode ser curado, ou algo que é extremamente doloroso, extremamente agressivo, extremamente destruidor. Essa será a consequência da primeira praga, né? Imagina o caos. Imagina o caos. Porque hoje, com o coronavírus, muitos da área da saúde foram acometidos, né? Nós vimos muitos médicos morrerem, enfermeiros e tudo mais. Imagina numa época onde todos estarão acometidos por uma chaga. Não, e o detalhe é que o coronavírus, em algumas pessoas ele não se manifesta, outras pessoas têm sintomas brandos, outras pessoas têm sintomas realmente difíceis, realmente terríveis. Mas imagina que todos vão ter os mesmos sintomas e esses sintomas serão terríveis. Exatamente. Né? A gente vai chegar lá, que tipo de mundo a gente está falando, que tipo de sociedade está vivendo essas coisas. Mas certamente será terrível. E aí, depois da primeira praga, vem a segunda praga. E o anjo joga a sua taça onde? No mar. E o que acontece com o mar? Presta bem atenção. Olha, a palavra de Deus é tão profunda que quando a gente começa a pedir ao Espírito Santo para nos mostrar as coisas, olha, é muito profundo, é muito além do que nós podemos entender ou enxergar com os nossos próprios olhos. Nós realmente precisamos de Deus, do Espírito Santo para nos revelar. Quando esse anjo joga a taça sobre o mar, as águas do mar se tornam em sangue, mas não foi em qualquer sangue. Foi um sangue, segundo a palavra está escrito, em sangue como o sangue de um morto. Ou seja, o sangue é vida, né? Você doa sangue. O sangue, ele é vida. Porém, como é o sangue de um morto? Né? Podre. É podre, mas a gente vai falar sobre isso. O que acontece quando o mar se torna em sangue? Isso aniquila, extermina toda a alma vivente. E desde a criação do mundo, lá em Gênesis 1, nós entendemos que a alma vivente é tudo que foi criado, animais, né? Todos os animais do mar. Para ter noção, hoje nós, humanidade, sabemos mais sobre o espaço e mapeamos mais áreas do espaço do que o nosso próprio mar. Estima-se que a gente só conheça 5% do mar. Ou seja, olha a quantidade de vida que existe no mar que vai ser morta ao mesmo tempo, né? Agora pense nisto, além do fedor podre que deve vir, né, daquele sangue de algo morto, da sua consistência viscosa, porque o sangue de um morto é viscoso, é nojento, agora o mar está repleto de seres mortos, ou seja, tanto plantas, né, como animais,
né? E provavelmente eles morreram oriundos da falta de oxigenação e também provavelmente, com certeza, deve ter virado algum tipo de veneno também que fez com que todos morressem. Agora pensa, né, no o que isso significa, né? Pensa que todo o sustento, né, através dos frutos do mar foi destruído, né? Pensa na fome que isso acarreta. Pensa também que o consumo da água através do processo de dessalinização não tem mais como fazer isso. Então existem ilhas hoje que elas não têm fonte de água doce, que toda a água da ilha vem desse processo de dessalinização. O que acontecerá com essas ilhas? Pensa também, né, na produção de oxigênio pelos corais, né, que a gente sabe hoje em dia que os corais produzem oxigênio, inclusive o oxigênio que nós respiramos, né? Agora também pensa em tantas outras coisas, ciclos de água, chuva, todas as coisas essenciais à vida humana advindas dos oceanos do planeta que foram acabados por essa praga, né? Agora pensa que cerca de 2/3 do planeta é formado de água. Imagina 2/3, praticamente 2/3, sem falar da água doce, mas praticamente 2/3 do planeta formado por água virando sangue de um morto e acabando com toda a vida marítima. Esta vai ser a dimensão do castigo. Preste atenção, isso é castigo, ok? Isso é uma humanidade má. Preste atenção, a dimensão do castigo daqueles que destruíram a terra e deixaram o Senhor e assassinaram seus enviados e escolheram o diabo ao invés de Deus. Então preste atenção, esses homens assassinaram, esses homens escolheram o diabo, esses homens deixaram o Senhor, são blasfemos, são irreconciliáveis, como está escrito em Romanos, aquela lista de qualidades ruins que os homens dos últimos tempos terão. É essa sociedade que está sendo. Então imagina na proporção desse castigo. E queridos, essa é só a segunda praga. E continuando. Do versículo 4 ao versículo 7, nós vemos o impacto da terceira praga sobre o quê? As águas também. Só que agora não são sobre as águas salgadas, são sobre as fontes de água e os rios, ou seja, as nossas reservas de água doce. O que grande parte dessas reservas de água doce são águas potáveis, ou seja, água que nós usamos para beber, água que nós usamos para lavar as nossas casas, as nossas roupas, né? Cozinhar. Pensa agora também de novo sobre o coronavírus, né? O que nós somos aconselhados a fazer? Chegarmos em casa, tirarmos nossas roupas e lavarmos. Nós lavamos a nossa roupa em água limpa. O que acontece com o derramar da terceira praga? As águas dos rios e das fontes se tornam em sangue. A Bíblia agora não fala que foi sangue de morto. Elas me parecem um pouco melhores, mas elas continuam sendo sangue. Apesar da ciência não conseguir compreender isso, existe um mistério com as águas que várias vezes, na palavra de Deus, as águas se transformam em sangue. Desde ali das pragas do Egito, por algum motivo. Ou seja, o mar várias vezes se transforma em sangue. Será que a água, que é tão importante para nós, de certa forma, ela não é algo vivo? Não sei, vamos estudar sobre isso. Mas o importante aqui é que elas se tornam em sangue, como disse, não sangue de um morto. E o que acontece? Mais uma vez o Senhor nos revela mais um mistério acerca dos anjos, né? Quando isso acontece, a Bíblia fala que existe um anjo e ele é chamado o anjo das águas. Ou seja, ele foi designado por Deus para proteger as águas, para cuidar das águas do mundo, né? E nesse momento, este anjo das águas, ele glorifica ao Senhor, Deus dos céus, e ele diz que visto como os homens derramaram o sangue dos santos e dos profetas, ou seja, literalmente, covardemente, cruelmente, pecaminosamente, iniquamente, assassinaram os santos e os profetas, e os homens de Deus, as mulheres de Deus, as crianças de Deus, os idosos de Deus, eles não tiveram piedade, eles assassinaram. Assim como eles fizeram isso, eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Assim o Senhor lhes deu para beber sangue como recompensa pelos seus atos ímpios e cruéis. Ou seja, queridos, nesse tempo, né, nós vemos hoje em dia que, mesmo em condições muito ruins da água, quando a pessoa está com sede, se tiver água suja para beber, ela bebe, porque se ela não beber, ela morre. E essa é a verdade. Quando a pessoa está numa situação de miséria, ela bebe água suja, ela come comida estragada. E aqui os homens vão beber água que se tornará sangue, ou seja,
Deus dará sangue para eles beberem, pela quantidade de maldade, assassinatos, de coisas que eles fizeram. Agora pensa, se os mares se transformaram em sangue como de um morto, imagina agora os rios e as fontes que abastecem cidades, que geram energias e são essenciais para a limpeza e vida terrestre, transformadas em sangue. Então os homens beberão sangue, eles não terão outro líquido com o qual possam se lavar, gerar energia, né, das hidrelétricas, tudo será sangue. Imagina o caos dessa época, né? Então imagina a qualidade de vida, né? Então, como visto nestes versículos, aquele mundo não vai ter outra escolha a não ser beber este sangue para saciar a sua sede, como castigo por seus pecados, né? Então, muitas vezes, né, quando nós vemos ali pessoas que são assassinas, ou sociedades assassinas, ou guerras, nós temos o costume de usar essa expressão, que aquela pessoa, ou aquela sociedade, ou aquele rei, ou aquele político, ou aquele assassino tem sede de sangue. Literalmente aqui, olha que ironia, essas pessoas que têm sede de sangue, que assassinaram, elas vão beber sangue. Olha que terrível, né? E o anjo declara isso. E outro anjo também aparece, glorificando ao Senhor, mostrando que justos e verdadeiros são os juízos do Senhor. Ou seja, os castigos que estão vindo são justos e verdadeiros, eles merecem. Isso não é nada mais do que eles merecem, porque Deus deu chance, Deus teve misericórdia ainda aqui. Você vai ver que os homens poderiam ter tomado uma atitude diferente, mas não tomaram, né? Então a gente vai chegar lá. Então agora indo para nossa não, tá repreendido. Indo para a quarta praga. Os versículos 8 e 9 nos mostram o derramado quarto cálice da ira. Desta vez é sobre onde? Sobre o Sol, que desencadeia um evento cósmico na nossa estrela, ou seja, no nosso Sol. Após o derramar dessa praga, o Sol foi permitido, é muito interessante essa palavra, foi permitido o Sol abrasar os homens com fogo. Em outras palavras, a gente vai comentar um pouco mais, mas só para a gente enfatizar isso agora, em outras palavras, o Sol foi permitido gerar mais energia, mais poder, mais calor do que geralmente ele gera, né? Nós vivemos por milênios na Terra e a gente sabe que, apesar de já ter tido tempestades solares fortes, existe um limite para o Sol, para que a nossa vida não seja destruída. Então aqui será permitido ao Sol abrasar os homens com fogo, né? E eles vão ser abrasados com grandes calores. E o que acontece? Os homens blasfemam de Deus, que tem poder sobre estas pragas. É muito interessante quando ele fala isso. Mesmo assim, os homens blasfemam de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Ou seja, se alguém tinha o poder de parar essas pragas e de consertar tudo, era Deus. Mas ao invés dos homens reconhecerem isso, se arrependerem dos seus caminhos maus, eles blasfemam de Deus. Não se arrependem, né, como eu já disse, para dar glória a Deus. Então olha que tipo de sociedade vai estar vivendo, né? E a gente vai falar mais... os maus, Exato. Os soberbos. Escória, né? Tipo, da sociedade, tipo assim... Exato. A gente estava lendo, né? A pastora GG e eu estávamos lendo sobre o dia da ira, né? Em alguns profetas. E claramente a Bíblia fala sobre o quê? Que aquele dia virá contra os soberbos, né? Contra os altivos, contra homens maus. Então, olha como a pastora GG muito bem falou. Olha a humanidade que sobrou. Olha quem está na Terra. Continuando. Pensa no mundo agora, olha que terrível, olha como é que vão se somando as coisas. Pensa no mundo sem água. Quando tá calor, querido, o que você faz? Você bebe água, você toma banho, você pula numa piscina, você vai pra praia, você vai pra cachoeira. Tudo que nós fazemos no calor está relacionado com água. Se você faz um sacolé, o sacolé é feito com água. Se você faz um picolé, um sorvete, é feito com água. Se você toma um suco, é um suco feito com água. Qualquer coisa que você faz tem água. Exatamente. Agora, imagina uma explosão solar gigantesca, um calor terrível, incêndios em toda a parte, né, que provavelmente vai acontecer. Quando a gente sabe que tem muito calor, o risco de incêndio aumenta terrivelmente. Aqui o ar fica seco. Quando fica muito tempo sem chover e faz muito calor, você não precisa tacar fogo no mato. Não, ele incendeia sozinho. Ele incendeia sozinho. E tem incêndios grandes, assim, de ter que vir os carros de bombeiro para poder apagar.
Imagina numa situação como Os próprios essa. incêndios florestais, como teve em Califórnia, Portugal, Austrália, Amazonas. Tipo, imagina nessa época onde não terá água potável, uma proporção muito vai maior. ter sangue e esse calor acontecendo. Imagina isso. Imagina para apagar o fogo. Como é que você vai apagar o fogo? Imagina... Jogando sangue, tipo... Não, assim, é o caos. Então pensa também quantos vão ficar desidratados. Quantos vão ter insolação? Quantos vão ter infecção por não ter água potável para se limparem, para lavarem ferimentos, queimaduras, etc. Então, olha, tipo, a consequência disso é muito grande. Literalmente, essas pragas são pragas da ira de Deus. Exato. Elas consumam a ira de Deus sobre a humanidade má e pecadora, né? Então, com o avanço da ciência, né, e da tecnologia de mapeamento do Sol, nós vemos que o Sol ele possui períodos de baixa e grande atividade solar, os ciclos solares, né? Porém, nós temos um grande escudo, né, de proteção que é oriundo do campo magnético da Terra. Então, por exemplo, as auroras boreais e auroras austrais, o que elas são? Quando você vê aquela aurora no céu, aquele é o vento solar, né, carregado de partículas ionizadas batendo na atmosfera da Terra, no campo magnético, e o campo magnético protege a Terra de ser varrida pelo vento solar, ser extremamente aquecida, em uma série de coisas, né? O campo magnético ele serve para isso, né? Então a gente sabe hoje que isso acontece. Sabemos também que nós vivemos num planeta que ele pode estar incluído no que muitos cientistas acreditam como a teoria da Terra rara. O que é isso? Durante muito tempo a gente vê que os homens buscam se existe vida fora do planeta, né? E nós vemos que as condições para que existam vida, pelo menos vida como a conhecemos, né, vida orgânica, é muito difícil. Nós sabemos que existe vida fora do planeta. Deus não está... E Deus fez a Terra, então ele está fora da Terra. Óbvio que ele está aqui, mas ele está fora. Os anjos estão fora, o céu é fora daqui. Então existe vida, nós sabemos que existe vida espiritual, mas os homens não buscam vida espiritual, eles buscam vida orgânica, vamos assim dizer, ou alguma forma similar, habitando em outro planeta, de alguma forma. Então nós sabemos que para que essa vida se desenvolva, ela precisa de tantas condições, mas tantas condições. Ela precisa estar na zona habitável da sua estrela, né? E isso não é muito fácil. Mesmo assim, a estrela ela não pode ser nem muito grande para que ela não tenha tipo tanta energia a ponto de deixar os planetas estéreis, e ela também não pode ser muito pequena para que ela não seja fria demais, e aí você tem que estar muito perto da estrela, e ainda assim, se você está muito perto da estrela, você corre o risco de deixar o planeta estéril pela radiação advinda da estrela. Então, você tem uma distância exata, a Lua tem todo um papel importante nas marés, nos ciclos, nas estações, né, os ventos, enfim, tem uma série de coisas. Por exemplo, tudo muito perfeito. Por exemplo, Vênus tem um vento tão rápido, se eu não me engano, é 3.000 km por hora, que desintegra coisas, né, desintegra. Né, você tem atmosferas que são ácidas, né, e a gente está no ponto... Perfeito, certinho. Nós estamos perfeitos. Nós habitamos numa galáxia que nós temos um buraco negro supermassivo, mas que ele não está, vamos assim dizer, tão ativo. Ele, até onde você não está ativo, assim. Ele é um buraco negro, está ali, mas ele não está, sabe, explodindo e enfim, gerando altas doses de radiação, de raios, enfim, cósmicos, etc. Ou seja, existe essa hipótese da Terra rara, que nós estamos numa Terra que é tão rara, mas tão rara, mas tão rara, que a probabilidade de outra Terra existir nessas condições em outro lugar do universo é muito raro, ou quase nulo. Então, né, preste atenção em tudo isso que acontece para nos proteger, né? Por exemplo, o Sol, como eu já disse, apesar dele ser tão poderoso, os raios do Sol, né, o poder do Sol, melhor dizendo, o vento solar, etc., nos protege dos raios cósmicos, que são os raios vindos, que são extremamente poderosos, né? Existe radiação gama, radiação raio-x e tantas outras coisas que viajando aí pelo universo. Existe uma camada, um escudo protetor advindo do Sol chamado heliosfera, que ele nos blinda desses raios, porque provavelmente se não houvesse, o nosso planeta seria atingido e provavelmente a vida não teria desenvolvido da maneira que desenvolveu. Nós vemos também que o nosso Sol, ele nos dá a luz, nos dá o calor, gera a fotossíntese, né? E muitas outras coisas, né? No entanto, ele faz isso porque existe também uma quantidade de energia que ele gera que não é nem tão grande, nem tão pequena.
Porque se fosse pequena demais, teríamos problema. E se fosse grande demais, teríamos problema. Ou seja, é ideal, está na medida. Porém, o que nós vemos aqui, que é dada permissão ao sol para abrasar os homens com fogo. Provavelmente isso significa que vai ser permitido explosões maiores, com maior consequência. O sol vai entrar numa fase de explosões maiores, muito mais radiação, muito mais calor, muito mais luz. E isso vai fazer com que grandes consequências na vida terrestre aconteçam. Entre elas fogo, entre elas calores terríveis, as quais vão abrasar os homens, né? E, né, quão terríveis serão estes dias, né? Pois agora a gente falou, né, em relação à água potável, que os homens não vão ter água para beber, né? E as plantas? Não, plantas necessitam de água. Não, planta necessita de água. E muitos animais também são sensíveis a isso. Exatamente. Tipo, o que significa que vai ter fome, vai ter peste, vai ter... vai ser terrível, vai ser terrível. Vai ser o verdadeiro caos. Exato. E aí, isso nos leva agora à quinta praga. Então, nos versículos 10 e 11, vemos o quinto anjo derramando a sua taça sobre o trono da besta e fazendo com que o seu reino se torne tenebroso. Mais uma vez, os homens não se arrependem quando isso acontece, das suas obras. Mas antes eles blasfemam do Deus do céu por causa das dores e das chagas. Ou seja, quando esse quinto anjo derrama a quinta taça sobre o trono da besta, a Bíblia fala que vem dores terríveis sobre os homens, a ponto deles morderem a língua de tamanha dor. Então eles já estão com chagas, o mar está com sangue que nem de um morto, eles estão bebendo sangue dos rios. O sol está muito mais quente e agora eles estão com dores no corpo terríveis a ponto de eles morderem a língua de dor. Né? Até onde eu sei, quando você está com dor, você não morde nada, porque vai ficar mais dor. Mas quando você morde a língua, ainda mais a língua, exatamente, é pior ainda. E os homens vão fazer o quê? Vão blasfemar mais ainda. Eles não vão se arrepender. Olha só, mais uma vez. Se está falando que eles não se arrependem, é porque talvez eles ainda tivessem chance de se arrepender. Mas eles não se arrependem, ou seja, eles estão literalmente fechados com o inimigo. Alguns detalhes nos sobressaltam quando lemos sobre isso. Primeiro, vemos o mundo que nega o Senhor cada dia mais. Este mundo está sendo preparado desde agora para este estágio, né, da humanidade. Porque nesse estágio eles vão ser tão soberbos e tão aliançados com o diabo que mesmo com tudo isso eles não buscarão o Senhor, não buscarão resposta do Senhor, socorro do Senhor, misericórdia do Senhor. Eles não vão ter os seus corações quebrantados e contritos, como a Bíblia fala, que é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita, e eles não vão se arrepender. Se você prestar atenção no que está acontecendo hoje em dia, nesse exato momento, os homens usam a ciência, usam o misticismo, usam todas as coisas, eles só não buscam o Senhor. Muitos buscam ainda, mas muitos não buscam. Muitos dizem, né, que a ciência é a resposta para todas as coisas. Deus é sabedoria, querido. Foi Deus que fez todas as coisas. Deus nunca negou a ciência. Deus nega a ciência quando a ciência é a falsa ciência, qual o apóstolo Paulo fala, que nega Deus. É a ciência que nega Deus. A verdadeira ciência mostra que Deus é o criador de todas as coisas, que Ele é poderoso sobre todas as coisas. Então os homens estão se tornando soberbos desde agora. O mundo está sendo preparado para esse estágio. E as pessoas a cada dia que passa estão mais longe de Deus. E qual o segundo também fato que também sobressalta quando a gente lê? O reino do anticristo, ele se faz tenebroso. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que ele vai enganar muita gente através de um reino provavelmente tecnológico, avançado, incrível, belo, revolucionário e próspero. No entanto, a quinta praga vai tirar essa venda, vai tirar esse pano de mentira sobre o reino do anticristo e vai revelar a verdade de quão terrível e tenebroso é este reino e vai ser ainda mais com estas pragas. E os seus seguidores, eles sofrerão as consequências das suas rebeliões. Agora, uma outra coisa também que sobressalta, que foi a última coisa que eu anotei sobre isso aqui. No derramar da praga, né, sobre o trono, né, o terceiro anjo consegue derramar a praga sobre o trono da besta. Olha só, ele não está derramando sobre qualquer lugar, ele está derramando sobre ali o trono do diabo, sobre o trono da besta. E ele consegue derramar e ninguém impede ele de derramar, ninguém faz guerra contra ele, ninguém faz oposição contra ele. Por quê? Porque o inimigo não pode. Ele só faz aquilo que Deus permite.
Isso nos mostra que o verdadeiro poder está com Deus. O mal não pode agir, opor-se ou fazer qualquer coisa sem a permissão do Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda a terra, do céu, do mar e tudo que existe, seja anjos, sejam demônios, sejam principados, sejam potestades. Ele é o Deus Todo-Poderoso, a qual todo joelho dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então veja o poder do Senhor. O poder nunca teve com o anticristo, nunca teve com a besta. Ainda que ele teve poder durante um tempo para fazer guerra contra o exército dos céus e vencê-los, para fazer guerra contra os santos, o poder nunca esteve com ele e nunca estará. Então isso é um alerta para os homens não se aliarem a ele. Mas infelizmente, como a Bíblia estava já prevendo, isso vai acontecer. Bem, sexta praga. Quando a sexta praga é derramada, o que acontece? O rio Eufrates se seca e há uma menção muito interessante, segundo a palavra do Senhor. Isso acontece para que seja preparado o caminho para os reis do Oriente. O que são esses reis? Na verdade, essas pragas todas, como eu disse, elas levam ao dia da ira, a esse dia de vingança, né, onde o anticristo, o diabo, o falso profeta e os seus seguidores eles vão ser derrotados para todo sempre ali, por Jesus, melhor dizendo, por Jesus. E o rio se seca para que esses reis passem, ou seja, provavelmente para essa comitiva, esse exército passe por ali em direção ao Armagedon, né, que também é conhecido como Monte Megido ou Vale de Josafá, que é um lugar ali em Israel, perto ali da costa. Então, essa praga está intimamente ligada à batalha que vai acontecer no grande dia do Senhor Deus Todo-Poderoso, que vai ser uma batalha liderada por Jesus, quem é Jesus? É aquele que pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, como nós vamos ainda estudar sobre isso. Após esta praga, e sabendo que o fim está próximo, ou seja, após a praga que o rio Eufrates se seca, o que Satanás vai fazer? A Bíblia declara que o dragão, que em Apocalipse 12 diz que o dragão é Satanás, o falso profeta, né, e o anticristo, que é ali a besta que sobe do mar, e o falso profeta, que é a besta que sobe na terra, né, só para a gente definir claramente, da boca deles, eles vão abrir a boca, e da boca deles vai sair 3 espíritos, né, imundos, né, no formato de rãs, semelhante a rãs. E ali na Bíblia fala que esses espíritos são espíritos demônios, que eles vão por toda a terra para congregar os reis e o mundo para a batalha que acontecerá no dia do Deus Todo-Poderoso, mais especificamente no lugar que em hebreu se chama Armagedon, né? Como eu disse, significa Monte Megido, que é uma colina que fica em Israel. Esses espíritos eles vão ter o poder de fazer milagres, maravilhas, e provavelmente isso vai ser feito, né, para convencer os exércitos mundiais. Convencer que o anticristo é Deus e não Deus? Não, não é para isso. Os homens vão saber os lados. Já vão estar rebelados juntos com o anticristo. Provavelmente eles farão, o estar escrito que eles farão maravilhas é para convencer os homens que eles são capazes de vencer. Exato. E o que vai acontecer? Eles vão acreditar. E ali um grande exército mundial será formado para a grande batalha, o grande dia do Senhor, ali que é o tão famoso e dito por muita gente, chamado Armagedon, o dia da ira, como a gente vai falar. Né? E olha que coisa interessante, né? Isso é muito interessante. No versículo 15, inclusive na minha Bíblia, quando a gente chega no versículo 15, tem 2 parênteses. É como se a narrativa de Apocalipse estivesse sendo falada e de repente Deus vai dar um aviso e bota 2 parênteses ali. Né? Ele fala o quê? Ele fala que existe um alerta para nós. E é interessante que o Senhor tenha colocado nesse ponto, ou seja, porque, como eu falei, ali na ceifa, nós entendemos ser o arrebatamento e o lagar, a vindima ali ser o destino que está acontecendo agora, com derramar para o mundo ímpio que ficou com o anticristo na terra. Então, por que esse anúncio agora, né, eis que venho como um ladrão, né? Então, por que esse anúncio acontece? Lê para mim, pastora GG, Apocalipse 16:15, só para a gente ficar com muito bem na memória o que esse aviso que Deus faz. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Ou seja, nas outras partes da Bíblia que isso acontece, você está falando assim, ó, guarda o que tens, né? Porque eu estou vindo, né?
né? Porque eu tô vindo, porque ninguém toma tua coroa. Guarda que eu vou vir como um ladrão, a hora que vocês não sabem, né? E em Mateus 24 fala, né? 2 estarão no campo, um será levado e um será deixado. E assim por diante. Então, geralmente isso acontece anunciando a vinda do Senhor, mas isso já aconteceu, né? Como a gente tem entendido pelo Espírito Santo ali em Apocalipse 14. Não porque no Apocalipse 16 se dá esse aviso, mas como eu falei, na minha Bíblia tem em parêntese, é um aviso para o Senhor, para que a gente possa estar andando reto, vigiando, para nós não cairmos nesse momento onde muitos se desviarão do Senhor, onde muitos escolherão o outro lado, onde ali na tentação, quando Satanás vai estar tentando ali, através da marca da besta, muitos vão deixar o Senhor e vão aceitar a marca, e ali vão ser condenados. Então ali, Jesus está falando, não faz isso. Não faz isso, eis que venham como ladrão. Guarda as tuas vestes, para que quando eu venha você não seja achado nu, e sejam vistas as tuas vergonhas. Ou seja, os seus pecados, os seus delitos, a sua iniquidade, a sua infidelidade. Então, isso é um aviso, mas é muito interessante que ele bota nessa hora para falar assim, ei, preste atenção no que vai acontecer com o mundo, eu não quero que você passe por isso. Eu estou te declarando que são essas pragas, eu estou mostrando para você a dimensão desses castigos, porque eu não quero que você passe por isso. É um ato de misericórdia. É um ato de misericórdia. Então, tipo assim, ei, acorda, a destruição vai vir sobre o mundo mal. Acorda, porque eu te amo. Eu morri na cruz para te salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele fez isso para te livrar. Por isso ele bota esse aviso no meio da sexta praga, mostrando que o mundo que estiver agora vivendo aqui só vai para a destruição. Esse é o destino desse mundo ímpio. Como eu falei, que mataram os profetas, os santos e tantas outras coisas mais fizeram, né? Então, e Deus castiga primeiro. Você vê que Deus é um castigo bem brabo, né? Porque já aconteceu várias coisas, né? Abertura dos selos, as trombetas, as duas testemunhas, aí vieram a marca da besta, né? A ação do anticristo. Aí agora as taças da ira, né? Deus, aquele castigo brabo. Depois tacar no lago de enxofre. Isso. Olha que terrível. Né? Porque muitas das vezes nós viramos e falamos assim, ah, Senhor, o inimigo me persegue. Eu sou tão perseguido. Eu vejo que o ímpio, né? Como a gente vê no próprio Salmos falando, o ímpio prospera, o ímpio tá sempre bem, e eu tô sempre sendo perseguido, sempre sofrendo. Haverá um castigo muito grande e um detalhe para também, esses maus. E um detalhe também, que Deus é justo. Eu ainda vou falar sobre isso se Deus quiser um dia, mas as bem-aventuranças, elas falam sobre o fim, querida. Elas falam dos pobres, elas falam, né, dos perseguidos, elas falam de tantos outros, né, dos tristes, dos que têm fome de sede de justiça, dos mansos, o quê? Que eles vão herdar a terra, que eles serão saciados. Aonde? Eles serão consolados. No reino de Cristo. Se você é pobre, se você está sendo perseguido, sabe, se o inimigo tem fúria contra a tua vida, te alegra, porque depois, quando Jesus Cristo vencer, você vai ser abençoado e exaltado, você vai ser honrado. O teu trabalho não é vão no Senhor, mas você tem que manter firme. Você não pode se apaixonar por esse mundo. Você não pode estar convencido, como muitos estarão aqui, que o inimigo, né? Hoje em dia se fala assim, meu Deus, é claro que não, é o inimigo. Mas naquele dia eles vão seguir o inimigo. Todos aqueles que não guardaram as suas vestes, né? E Deus, ele misericordiamente fala sobre isso. E só para você entender porque que também a gente afirma sobre o arrebatamento, em Apocalipse 19, no começo, né, além de Apocalipse, melhor dizendo, 15, mostrar aqueles que saíram vitoriosos ali da marca da besta, do reino da besta, os que estão vitoriosos no trono do Senhor com harpas, e tudo está escrito ali nos primeiros versículos de Apocalipse 15, como você pode voltar no último estudo e ver, além disso, em Apocalipse 19, fala que a igreja, ou seja, que a noiva está preparada às bodas do Cordeiro. E depois disso, Jesus vem. Com quem? Com seus santos. Ou seja, os salvos estão com Jesus. Antes era noiva. Agora já não é mais chamada de noiva. Agora já é a esposa. Agora é a esposa. Já houve, né, o encontro
já houve o casamento, já está ocorrendo que as bodas, a festa. Exato. Né? Então, a igreja já está com Cristo. Ou seja, quando Jesus fala que ele vem como ladrão, toma cuidado. Veja o que está acontecendo. Mais uma vez, como a gente tem escutado essa semana, fique atento aos sinais. Deus tem avisado, ok? E, finalmente, 7ª praga. A 7ª praga, quando ela é derramada no ar. Né? Então a gente já viu que teve praga que foi derramada em rio, teve praga que foi derramada no mar, teve praga que foi derramada no sol, no trono da besta. Agora é derramada sobre o mar. Né? Sobre o ar. Né? E quando isso acontece, sai uma grande voz do céu. Essa praga, depois que ela é derramada, acontecem vários eventos. Né? E o primeiro é que sai uma grande voz do templo e do trono dizendo, está feito. Né? Mais uma vez, não tem dito que foi Deus que falou, mas sai tanto do templo, que a gente vê já que Deus está no templo, ninguém pode entrar, e do trono, onde quem está no trono? Deus. Então, provavelmente foi Deus, mas a gente não sabe. E diz, está feito. Em outras palavras, é semelhante ali como Jesus fala na cruz, né? Está consumado. Neste instante, o que vai acontecer? Acontecem vozes, muitas vozes, trovões, relâmpagos, e olha só o que acontece. Acontece um terremoto de proporções gigantescas, qual nunca houve desde que há homens sobre a terra. E olha o quão profunda é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vai muito além do nosso tempo, ela é atemporal, né? Olha que coisa incrível. A gente entende por essa palavra que antes dos homens serem criados, no passado, existiram terremotos dessa magnitude que vai acontecer na 7ª praga. Né? Quando a Terra ainda estava sendo criada, talvez, ou em algum evento de proporções monumentais, talvez alguma grande extinção das que já existiram na Terra, não sei. O que fato é que Deus nunca deixou que um grande terremoto dessa proporção acontecesse sobre a Terra. Mas nesse momento vai acontecer. Ou seja, olha como é que a Bíblia é fantástica. A Bíblia não fala só desde o tempo que o homem está na Terra. Ela fala muito antes do homem existir e muito depois. Então, se a gente estudar realmente e pedir a ajuda do Espírito Santo, ele tem muitas coisas para nos revelar. Né? E o que acontece quando esse grande terremoto terrível, como nunca aconteceu desde que a humanidade existe, o que acontece no mundo? A grande cidade, ela é fendida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, bem como Deus se lembrou da grande Babilônia, para lhe dar do cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, quando fala que a grande cidade foi fendida em 3 partes, eu não acredito que seja Jerusalém, ok? Até porque existem outras coisas que vão acontecer em Jerusalém, Jerusalém vai estar de pé. A partir desse momento, e a gente vai ver isso muito especificamente nos capítulos 17 e 18, qual é a grande cidade que é derrubada? A grande prostituta, que é chamada de Babilônia. E aqui, né, Deus começa falando, a grande cidade foi fendida de 3 partes, e depois fala na outra parte desse versículo que Deus se lembrou da grande Babilônia. Então eu creio que essa grande cidade que foi fendida é a grande Babilônia. E o que seria então a cidade das nações? Eu creio, sinceramente, que essas cidades das nações sejam as grandes capitais, sejam as capitais das nações e as outras cidades importantes das nações. Então, por exemplo, Brasil. Vamos pensar no nosso país. Qual é a capital do Brasil? Brasília. Mas Brasil não tem só Brasília. Rio de Janeiro é muito importante. São Paulo é muito importante. Bahia é muito importante. Entre outros, muitos outros, eu não vou ficar falando o nome de cidade, porque todo lugar no Brasil tem cidades importantes. Então fala que as cidades das nações caíram. Não se fala exatamente o que são essas cidades, mas eu creio que pode ser tanto capitais, isso aí eu tenho muito no meu coração que sejam capitais, mas pode acabar acontecendo de serem outras cidades principais também. Né? Por exemplo, você tem, às vezes, um país tem a capital, que é o centro político, mas você tem, por exemplo, São Paulo é a parte ali, né, o motor, o coração econômico do Brasil. Então, São Paulo cai, o país cai. Então, Estados Unidos, o Washington é a capital política. Porém, se Nova York cai, se Chicago cai, ou seja, olha a proporção, o desastre, né? Exato. Então, nesse terremoto, literalmente, Babilônia, que a gente vai entender, se Deus quiser, nos próximos estudos, que cidade é essa? É uma cidade, é um território, é um ser espiritual também, na Terra. Nós vamos entender que cidade é essa? Babilônia cai e essas capitais e essas cidades. Né? Então isso mostra a total ruína e colapso
né, do sistema político, econômico e organizacional global advinda do juízo de Deus. Então, o mundo entrará em colapso total. E uma coisa interessante também, né, agora falando um pouco sobre o Armagedon, quando a gente fala sobre o dia da ira, né, a gente vê que, né, pela palavra de Deus, que os corpos, existe uma profecia que fala que os corpos vão ser tantos corpos que não vai dar para ser enterrado. Os homens não se lamentarão sobre esses corpos, não vai dar para ser enterrados, e eles vão jazer na terra como estrume. Ou seja, se o inimigo congregou os exércitos do mundo para o Armagedon, ainda provavelmente sobraram homens espalhados pelo mundo que não fizeram parte daquele exército. Mas esse terremoto atinge a esses homens também, né? É esse povo, né? Terrível. No versículo 20, disse que toda a ilha fugiu e todo monte não foi achado. Se isso significa isso mesmo, né, de forma literal, podemos entender as dimensões do terremoto, a ponto de pegar os montes, os morros, as colinas do mundo e achatá-las. Nós sabemos que os montes existem hoje, né, as colinas, as grandes cordilheiras, por causa de placas tectônicas e por causa de terremotos, né? Quando uma placa tectônica ela bate uma na outra, né, cria-se ilhas, cria terremoto, e são eventos geológicos, só que aconteceram milhões de anos. Só que um terremoto dessa grande proporção pode desfazer, né? Aí algum geólogo pode falar, mas isso é impossível. Eu te falo, para Deus nada é impossível. Ele fez em milhões de anos, mas ele pode fazer em um dia. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, já testifica a palavra. E isso é fé, querido, isso é fé. Fé não se discute. Outras palavras na Bíblia também citam um aplainar da terra naqueles dias, pelo menos em uma certa área, né? Por exemplo, tem uma profecia aqui em Zacarias 14:10. Você pode ler, pastor Gigi? Zacarias 14:10 fala sobre isso, que uma parte, né, daquele território seria aplainado, né? Então a gente só vai saber se isso vai acontecer literalmente nestes tempos, a gente só vai saber nesse tempo. Porém, Deus já nos avisa e mostra a dimensão dos eventos através da sua santa e bendita palavra. Lê para mim Zacarias 14:10, por favor. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Aqui em Zacarias, a gente não está falando exatamente do dia da ira, a gente está falando mais sobre o dia do juízo, né? E depois a vitória, etc. Porém, veja isso, a terra será aplainada. Por que aplainada? Não sei. Por exemplo, quando eu fui em Jerusalém, eu fiquei sabendo que Jerusalém era, a princípio, um monte, né? Era uma cidade, a gente vê que ali quando Josué entra com o povo, né, na Terra Prometida, quando existe a Batalha de Jerusalém, é um monte. Jerusalém era alta, mas houve tantas guerras em Jerusalém, tantas guerras, e aquela cidade foi tão aterrada que você olha muitas vezes para Jerusalém, pelo menos para a Cidade Velha, e você não percebe que aquilo é um monte, porque já teve muito aterro, né? Então, como isso vai acontecer? Eu, sinceramente, não sei. Olha a quantidade de edifícios. Olha se um terremoto desse alcança, como muito do terreno pode ser literalmente aplainado, né? Não sei. A gente só vai saber quando acontecer, né? E eu vou estar com Deus, em nome de Jesus. A gente vai saber de lá de cima. Mas, enfim, a gente só vai saber se vai ser literal, como é que vai ser realmente nessa época. Vamos assistir pelo telão celestial. Se assistir pelo telão celestial. Então, por fim, ainda contida na 7ª praga, e creio que para acabar de incitá-los para a peleja, incitar quem? Aos homens, ao anticristo, né? E para o grande dia do Senhor, o que vai acontecer? O final da 7ª praga é uma grande saraiva cai dos céus sobre os homens. Olha que coisa interessante. A Bíblia declara que as pedras de saraiva que caíam tinham o peso de 1 talento. Aí você fala assim, pastor Mal, eu não faço a menor ideia do que seja um talento. Pois é, eu fui procurar para você, para te dizer o que significa. Um talento, se for um talento grego, ele equivale a 20 quilos. Então imagina uma pedra de 20 quilos caindo na cabeça da pessoa. Levinho. Se for um talento egípcio, equivale a 27 quilos. Porém, se for um talento romano, equivale a 32 quilos.
pedras de 20 a 32 quilos caindo nas casas, sei lá, nos tanques, nos abrigos, nas pessoas. Imagina quão terrível. O que é que vai acontecer com a humanidade? Ela vai blasfemar ainda mais de Deus. Ou seja, independente do castigo, independente do que aconteça, é como um filho rebelde, não volta. Vai blasfemar e vai se afastar mais de Deus. Como na época que a Bíblia foi escrita, o mundo estava vivendo sob a influência do governo romano e também muito influenciado pelo sistema grego, pelo governo grego, pela filosofia grega, eu acredito que quando a Bíblia fala peso de um talento, provavelmente ele deve estar falando ou de um talento grego ou de um talento romano. Eu não sei especificar, mas deve estar falando de um dos dois. Eu acho que é mais difícil estar se falando de um talento egípcio. Então, provavelmente, a Bíblia está falando de algum talento ou grego, que significa 20 quilos, ou que é o menos pesado, ou romano, que é o mais pesado, 32 quilos. Ou seja... mas assim, quando a Bíblia fala peso de um talento e talvez não especifica que tipo de talento está falando, talvez signifique que as pedras têm esse peso entre 20 e 32. Mas isso sou eu que estou falando, não é bíblico. Mas, enfim, pode acontecer. Agora, algumas coisas extras. 2 coisinhas extras que eu quero falar para vocês antes de terminar. Eu ainda me sinto inspirado por Deus, né, para fazer 2 comentários. Os quais são? O primeiro... Os cálices, eles são derramados em uma velocidade assombrosa, querido. Assombrosa. Diferentemente dos juízos vindos pelos selos e pelas trombetas, né? Ah, pastor Mamal, como é que você sabe disso? Primeiro, eu sinto por Deus isso. Depois, preste atenção. A trombeta, não, a trombeta não, o selo. Acontece capítulo 4, é descrito o céu. Acontece capítulo 5 de Apocalipse, onde é visto quem vai abrir o livro, ou seja, os selos, que dali do livro selado. A partir do 6, começam os selos. Os selos vão do 6 ao 8, né? Sendo que o 7 também é um outro capítulo introdutório, né? Para as trombetas. Aí o que acontece? Quando começam as trombetas no 8, as trombetas vão até o 11. Vão até o capítulo 11. Sendo que a quinta trombeta, quando o anjo toca a quinta trombeta, o abismo é aberto e sai o que do abismo? Vários gafanhotos, né? Vários demônios na forma de gafanhotos, que atormentam os homens por 5 meses. E só depois, né? A Bíblia fala bem claramente quando acaba essa trombeta, passado é um ai, ainda restam 2. Ou seja, só depois da quinta trombeta que vem a sexta, ou seja, não são eventos que se somam. Tem que passar a quinta trombeta, que dura 5 meses, e depois vem a sexta trombeta. Ou seja, tanto os selos como as trombetas parecem eventos que duram mais tempo, né? Só o tempo de pregação das 2 testemunhas foram 3 anos e meio, né? E depois toca-se a 7ª trombeta. Ou seja, existe um tempo. Os cálices não. Os cálices são assim, bum, 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 acaba um, começa outro, acaba um, começa outro. Tanto que os cálices, os 7 cálices, eles são derramados em um capítulo. É como se assim, as pessoas nem acabaram de se recuperar da primeira praga, já vem a segunda, e vem a terceira, e vem a quarta, e vem a quinta, e vem a sexta, e vem a sétima. É muito rápido, né? É muito rápido, porque Deus se apressa em fazer isso. Ele consuma a ira dele. Então, o primeiro é que a velocidade, o primeiro comentário é que a velocidade dos cálices são muito maiores, ok? Os eventos vão acontecer de forma muito mais rápida. E qual é a segunda característica também que Deus me fez entender? Deus me fez entender também que os cálices não são o dia da ira do Senhor, mas que eles preparam a humanidade para este dia. Em Apocalipse 19:15, que eu quero pedir para a pastora... Não precisa não, pastor. Já abre, por favor, em Apocalipse 19, 17 a 21. Em Apocalipse 19:15, nós vemos que o Senhor Jesus é aquele que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, cumprindo o que está escrito em Isaías 63, do 1 ao 6, e mostrado na vindima em Apocalipse 14, do 19 ao 20. Então, antes da pastora GG ler Apocalipse 19, lê para mim, por favor, Isaías 63, do 1 ao 6. Enquanto isso, eu vou estar procurando aqui Apocalipse 14 para ler para vocês isso. Isaías 63, do 1 ao 6. Ou seja, quem é o que pisa o lagar, né, do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso? Aonde está escrito isso? Primeiro, Isaías 63, 1 ao 6. Está escrito isso em Apocalipse 19, 5, mas existe uma profecia sobre isso em Isaías 63, do 1 ao 6. 1 ao 6. Quem é este que vem de Edom
de Bosra, com vestes tintas. Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daqueles que pisa uvas no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me substivesse. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Ou seja, isso é uma profecia, né? Isaías, o profeta messiânico, isso é uma profecia, né, de Deus salvando o seu povo, né, e falando sobre este que pisa o lagar. Aí, se você for em Apocalipse 14, 19 e 20, nós vemos o lagar sendo preparado. Está escrito assim: e o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Se você for em Apocalipse 19, 15, está escrito que o Senhor Jesus é aquele que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ainda em Apocalipse 19, 17 ao 21, nós vemos que um anjo que estava no sol chama as aves do céu para comerem do banquete que acontecerá pela batalha que o Senhor Jesus travará contra a besta, falso profeta, dragão e os homens que os servem. Né? Então vamos aqui, antes de continuar, vamos ler aqui Apocalipse 19, 17 ao 21. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, eu creio que isso está falando do quê? Do dia da ira, como é especificado em muitas profecias. Ou seja, toda vez que a gente fala do dia da ira, nós vemos um dia de batalha. A Bíblia fala sobre isso, sobre batalha, sobre exército. Né? Tem uma palavra que fala multidões no vale da decisão, né? Não é isso? Exato. É uma profecia, né? O que mostra também que o Antigo Testamento não é ultrapassado, querido. Muita coisa que a gente está falando está contida lá no Antigo Testamento, né? Então é importante isso, valorizar a palavra do Senhor toda. A gente consegue entender muita coisa pelo Velho Testamento, pelo Antigo Testamento, né? A nossa visão tem sido muito mais ampliada quando a gente é direcionado, né, ao Antigo Testamento, às profecias dos profetas do Antigo Testamento. Exatamente. Então, o que acontece? As pragas, elas consumam a ira de Deus e preparam o mundo, o anticristo, para este momento de vingança. Né? Os homens são reunidos para a batalha no Armagedon, né, ou Monte Megido, e o dia da ira, como eu falei, é sempre tido como um dia de luta, onde serão destruídos os ímpios. Ou seja, quando se fala do lagar, que as uvas foram lançadas no lagar, o lagar é esse lugar, é esse dia, o dia da ira, a qual os cálices estimulam e incentivam os homens a estarem lá. Eles vão estar tão irritados com Deus, blasfemar tanto, que eles vão ir lutar contra Deus, né? E vão ser destruídos, né? Então, apesar de desejarmos fazer um estudo mais aprofundado sobre este assunto, que é o dia da ira, nos pareceu bem, pelo Espírito Santo,
desfazermos qualquer dúvida que possa ficar, achando que os cálices da ira foram rápidos, então por isso é o dia da ira. Não, não é. O dia da ira ainda vem, é o dia da batalha, o dia da vingança, ok? Então, apesar dessa velocidade, o grande dia da ira do Deus Todo-Poderoso, onde o lagar será pisado, é o dia da batalha, onde Cristo estará batalhando e vencendo para todo sempre. Ali, a besta, o falso profeta e aqueles que estão com eles e aprisionando Satanás, a antiga serpente, o dragão, por 1000 anos no abismo. E aí vai ter o reino milenar de Cristo, depois Satanás será solto para ser vencido totalmente com aqueles que, mais uma vez, acreditarão nas mentiras dele e irão para a batalha, ok? Então, queridos, esse foi o estudo número 16. Olha que bênção, glórias a Deus. Estamos na reta final de um assunto muito maravilhoso, e apesar de o dia que nós chegarmos no final, não será o final, porque com certeza terão muitas outras coisas para serem ditas e faladas, que se Deus for nos revelando, nós vamos falando, senão ele vai falar com outra pessoa, ele vai falar com você, e assim eu creio que ele vai nos mostrando a verdade da sua palavra, pois ele é o dono da palavra, ele é o autor da palavra, ele é o inspirador. Por isso, se você quer entender a palavra de verdade, vou te dar um conselho maravilhoso. Dobra o seu joelho, se derrame na presença de Deus e ele vai falar contigo, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por sua preciosa companhia, né? Vai lá, mais uma vez, antes de acabar, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Deixa o seu like, muitos likes para esse vídeo seja visto. Também comenta para que a gente possa estar muito mais juntos, né? Porque como é online, a gente não está perto, mas o comentário nos aproxima. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra e sejam grandemente abençoados. Tenham um dia abençoado, semanas abençoadas, anos abençoados, famílias abençoadas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Então, esse é o canal Songs of Tomorrow Ministry. Eu sou o Pastor Momal. Eu sou a Pastora Gigi. E foi um grande prazer ter vocês aqui, tá bom? Então fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau. Paz do Senhor. Tchau, tchau.